Igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos querem ver mais de Jesus nessa noite? Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para nós vermos mais de Jesus. E eu quero te pedir, Espírito Santo, ilumina ainda mais os nossos olhos, ilumina ainda mais os nossos pensamentos, Senhor, o nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, de revelação e de conhecimento de Deus, seja sobre nós, seja sobre esse lugar. Eu te peço que verdadeiramente, Senhor, nós possamos dizer como Pedro disse, Senhor, revelado pelo próprio Espírito Santo, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor, que essa convicção, Senhor, não esteja somente na superfície das nossas mentes, Senhor, mas que essa convicção de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, possa descer aos nossos corações, Senhor, ao mais profundo do nosso ser, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite também a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus possa abençoar cada um, amém. Quero convidar toda a igreja a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 15. O tema da nossa palavra é Cristo, revelação de Deus. Na pessoa de Cristo, né, Deus é plenamente revelado, né? Ele é o esplendor de toda a glória do Pai. Em Jesus nós podemos enxergar, né? Ver toda a glória de Deus. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Que coisa incrível! Esse texto, né, ele é tão precioso, né, ele é tão valioso, né? Toda a escritura é. Mas esse texto ele traz uma revelação bem compacta de quem Jesus é. E ele começa dizendo: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto: Cristo é a revelação da glória de Deus. Nele brilham todos os atributos e cores de Deus, em todas as suas luzes e tons primários. O que isso significa? Significa que há todo o amor de Deus, né? O infinito amor de Deus. Nós podemos ver esse amor, né, resplandecer na pessoa de Cristo. Resplandecer em toda a sua luz, resplandecer em toda a sua cor, resplandecer em todo o seu brilho. É como diz em Apocalipse, né? O Senhor, ele está vestido de arco-íris. O Senhor está vestido de todas as cores. E na pessoa de Jesus Cristo, né, nós podemos ver o amor de Deus brilhar no seu ápice. Da mesma forma, a santidade. Nós podemos ver na pessoa de Cristo toda a santidade de Deus brilhando, toda a cor, né, a intensidade da santidade de Deus brilhando na pessoa de Cristo. Então todos esses atributos, né, de Deus, eles brilham na pessoa de Cristo. Então quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós precisamos ter essa declaração de fé, dizer que Ele é Deus. Ele de fato é a revelação do Deus invisível. Ele de fato é Deus que se mostra a cada um de nós. E é interessante, quanto mais nós buscamos ao Senhor, nós vemos essa revelação de quem o Senhor é. Por isso que aqui eu coloquei em todas as suas luzes e tons primários. O que eu quero dizer com isso?
Se você busca o Senhor em uma intensidade, você pode ver a santidade do Senhor em uma intensidade. Mas se você buscar mais profundo, você ainda vai ter uma revelação maior. Estão entendendo? Quanto mais profundo nós buscamos, quanto mais nós entramos na intimidade do Senhor, quanto mais nós entramos no lugar secreto, mais nós enxergamos. Por isso que nós vemos nas Escrituras, né, os profetas, né, e também o apóstolo João, quando eles viram a santidade de Deus, a Bíblia diz que eles caíram como mortos. Você tem noção do tamanho da revelação que eles viram de Deus, que eles caíram como morto, né? Uma experiência, digamos assim, de arrebatamento total, né? Você ser dado como morto, tamanha a revelação da santidade de Deus, isso é incrível. Então nós não podemos, né, nos conformar a ficar, digamos assim, a ver apenas uma cor. Porque é como eu disse, né? Deus ele está vestido de arco-íris, né? Todos os tons, todas as intensidades dessas cores. Nós devemos desejar realmente, né? Ver Deus vestido de arco-íris. Ver todas as cores que estão em Deus. E todas essas cores, né? Todos esses atributos, toda essa santidade, esse amor, essa mansidão, essa bondade, essa verdade, essa humildade, todos eles são revelados na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a revelação da glória de Deus. Segunda coisa, Ele é o Filho primogênito do Pai. E aqui nós precisamos ter uma convicção de algo. Quando o texto aqui diz que ele é o primogênito, não é que ele foi o primeiro a ser criado. Porque o texto de Colossenses 1, do 15 ao 20, é um texto que trata de herança. No caso, Jesus Cristo, ele é o herdeiro legítimo do Pai. Tudo que pertence ao Pai é dele. Amém? Então Jesus ele tem a supremacia em todas as coisas. O que isso significa? É do agrado do Pai, é da vontade do Pai dar todos os primeiros lugares ao seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, tanto no mundo visível como no mundo invisível, Jesus Cristo tem o primeiro lugar em todas as coisas. Não há anjo, não há profeta, não há apóstolo, não há ser humano, nada é comparável à pessoa dele. No caso, diante de Jesus Cristo, né? Toda a criação está aos seus pés. Porque é do agrado do Pai, é agradável ao Pai que Jesus tenha o primeiro lugar em tudo. Para que de fato, né, nós nos voltemos para o que é mais valioso. Porque se o Pai desse o primeiro lugar a qualquer outra coisa que não ao seu Filho Jesus Cristo, o Pai estaria dando o primeiro lugar a algo inferior. Se o primeiro lugar fosse de um anjo ou de um homem, por exemplo, seria dado, né, a herança estava sendo dada a algo inferior. Mas o Pai, né, na sua alegria, na comunhão da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para que nós olhemos, né, para que nós fixemos os nossos olhos naquele que é o mais valioso. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E sendo a revelação visível de toda a plenitude do Pai, brilhando pelo Espírito Santo. Vejam que coisa incrível. Toda a plenitude do Pai está no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: quem me vê, vê ao Pai.
Quem olha para mim está vendo meu Pai. E eu coloquei aqui, né, fiz questão de colocar brilhando pelo Espírito Santo. Por que brilhando pelo Espírito Santo? Porque se o Espírito Santo não nos revelar quem é Jesus, nós estaremos cegos para Jesus. Porque quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu a Pedro, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, não foi ser humano quem te revelou, mas foi o Pai que está no céu. E o Pai utilizou a quem? Né? O Espírito Santo, né? Porque é interessante a humildade do Espírito Santo, porque ele vai agindo no invisível. Não é interessante isso? A humildade do Espírito Santo. O Pai vem nos revelar quem o Filho é, mas esse revelar, esse abrir de olhos, é executado pelo Espírito Santo. Então, para nós enxergarmos toda a plenitude do Pai no Filho Jesus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para Ele abrir os nossos olhos, para Ele realmente brilhar, para nós enxergarmos a luz do Espírito Santo e assim enxergarmos a face de Cristo, que mostra toda a plenitude do Pai. Terceira coisa, Jesus é o Senhor e herdeiro de todas as coisas que há no universo, nos céus e na terra, no visível e no invisível. Sabe o que isso implica? Que Jesus ele é o Senhor de todas as coisas que estão nos céus. Todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins, todos os seres que estão diante do Senhor nos céus. Todos eles pertencem a Jesus. Jesus é o herdeiro de todas essas coisas. E quando nós falamos da terra, né? Todos os seres humanos, todos os animais, todas as plantas, todas as estrelas, todo o universo, tudo isso é de herança do Senhor. E é tão interessante, né, na nossa ingenuidade às vezes, né? Porque nós apresentamos dízimos, né, diante do Senhor, nós apresentamos ofertas diante do Senhor, nós nos dirigimos aqui para servir ao Senhor, mas tudo isso já é dele. A história do universo é uma história dele. E nós, olha que coisa incrível, nós somos participantes da história dele. O Senhor te chama a participar dessa história incrível, no qual ele é o autor. Não é incrível isso? Então Jesus ele é o herdeiro legítimo de tudo. E nós até pensamos, né, a questão, digamos assim, do reino das trevas, né? Os inimigos, né, que se colocam contra o Senhor. Inclusive eles não podem dar um passo sequer sem a permissão do Senhor. Por isso que no final de toda a história, né, o bem triunfará. O supremo bem, que é o nosso Deus, triunfará sobre todo o mal, sobre toda oposição, porque Jesus é o Senhor. E isso é interessante também, que é um dos credos mais antigos da igreja, declarar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Adonai, o Deus que se manifestou em toda palavra. É um dos credos mais antigos da igreja e atual aos dias de hoje. Nós precisamos declarar nas nossas vidas que Jesus é o Senhor, de que nada é nosso, mas tudo é dele. E nós devemos voltar tudo para o serviço dele, porque isso é glorificar a Deus. Quando nós voltamos as coisas para o serviço do Senhor, nós estamos declarando que ele é o Senhor de nossas vidas e de todo o universo.
Outra coisa, Ele é a palavra eterna que sustenta toda a realidade em todas as dimensões existentes. Tanto o mundo espiritual como o mundo físico, todo o universo. Tudo isso é sustentado por Jesus. Você consegue... Isso é muito difícil para nós, que eu também não consigo. Pelo menos enxergar a superfície disso. Da gente declarar que tudo o que a gente enxerga é sustentado por Jesus. Inclusive esse sonzinho que a gente está ouvindo do teclado. É Jesus que está sustentando essa realidade. É Jesus que está sustentando nossas vidas. Olhe como nós somos dependentes do Senhor. O ar que nós estamos respirando nesse momento, que está sustentando nossa vida, permitindo da gente viver, está sendo dado por Jesus. Por exemplo, se nós formos em outros planetas, né? Tipo na Lua. A Lua não é um planeta, né? Mas se a gente for na Lua, por exemplo, lá você não consegue respirar. Lá não tem uma atmosfera respirável. Se você for em Marte, por exemplo, lá até o solo é venenoso. Lá você também não consegue respirar. Estão vendo assim o quanto Deus nos ama e se revela a nós, em preparar um lugar para nós glorificarmos a Ele, para nós conhecermos a Ele. E hoje eu tive o privilégio de fazer um pedal. Foi 60 quilômetros, gente. Foi chão. Eu vi tanta coisa, assim, tanta natureza, o céu, e eu olhando, meu Deus, tu está sustentando tudo isso. E eu estou andando por aqui, né? Lá em Areia, né, tem uma trilha lá que chama a Mata do Pau-Ferro. E lá eu olhando assim, cada árvore, cada coisa impressionante, eu dizendo, meu Deus, eu não conhecia essas coisas. E o Senhor já tinha criado tudo isso. Olha só que coisa interessante, o deleite de Deus em criar. Porque mesmo as pessoas não vendo, Deus cria lá. Porque aquelas coisas, aquelas plantinhas, né, aquelas pedrinhas, tudo aquilo, a razão dessas coisas existirem é para glorificar a Deus. Ainda que ninguém veja, elas estão glorificando a Deus. Elas estão cumprindo o seu papel. A flor está desabrochando, a árvore está fazendo sombra, está dando seus frutos. As pedras lá, né, estão formando o solo. Queridos, se seres inanimados glorificam a Deus, se coisas inanimadas, pedras, plantas glorificam a Deus, quem dirá nós que estamos respirando o fôlego de vida? Por isso que a Bíblia diz, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vocês que estão respirando, louvem ao Senhor. Diga, meu Deus, que é maravilhoso. Eu estou respirando, eu estou vivendo. Isso é incrível. Está sendo sustentado pela tua palavra eterna, Jesus. Que nós possamos nos admirar outra vez. Que nós não entremos no automático. Que nós não achemos que esse culto aqui é apenas uma reunião que a gente faz todo domingo. A gente precisa vir para esse lugar querendo ver o resplendor da glória de Deus. Isso não é uma reuniãozinha, não. Um clubezinho de crente, não. Aqui é o lugar onde a gente se reúne para ver a glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala lá em Atos 2, que quando o Espírito veio sobre as pessoas, todos começaram a declarar as grandezas do Senhor. Cada pessoa, nas suas próprias palavras, no seu amor diante do Senhor, declarava as grandezas de Deus. Nós precisamos nos voltar a se derramar diante da presença de Deus. Nós precisamos voltar a nos derramar diante dele em palavras, em lágrimas, em quebrantamento, em louvores. Porque ele é a palavra eterna que sustenta toda a realidade. Outra coisa, isso daqui eu acho incrível.
Isso daqui para mim derrete meu coração, saber disso. Porque em Cristo, o invisível se torna visível. É o que diz aqui no versículo. Ele é a revelação visível do Deus invisível. O Deus o qual nós não podemos enxergar, porque Ele é Espírito infinito, que enche todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele se faz visível em uma pessoa. E por que Ele se faz visível em uma pessoa? Você já parou para se perguntar por que disso? Por que o Deus invisível se fez visível para uma pessoa? Porque pessoas conhecem pessoas. Jesus se fez pessoa para que você o conheça. Pessoas conhecem a face de outras pessoas. Tanto que nós, seres humanos, somos especialistas em reconhecer rostos. As pessoas que você conhece, se eu disser o nome de uma, ou se eu pedir para você lembrar de uma, você vai lembrar do rosto. Você vai lembrar da face da pessoa. Então, em Cristo, o invisível se torna visível. O transcendente entra no espaço. O Deus que enche tudo, se encarnou em uma pessoa. Andou entre nós. E como a palavra diz, nós vimos a sua glória. Aqueles que andaram com ele testemunharam. Nós vimos a sua glória. 1 João diz, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isso é incrível. O transcendente entra no espaço. O eterno entra no tempo. O intangível se encarna em um corpo humano. E o inominável se nomeia Jesus. Isso é incrível, gente. É o eterno vindo nos encontrar. E quando o eterno vem nos encontrar, é para que nós possamos ir em direção à eternidade. A eternidade está nos chamando. O que Deus oferece para nós é uma vida eterna, uma vida que não cessa. A morte para nós não é o fim, as doenças para nós não são o fim, as tribulações para nós não são o fim. Deus nos oferece uma vida eterna, uma vida que não vai cessar. Outra coisa, aliás, deixa eu ler essa outra antes de ler essa outra coisa. O universo proclama a glória de Cristo. Inclusive o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Suas infinitas estrelas, buracos negros, supernovas, estrelas binárias, planetas, luas, asteroides, cometas, uma infinidade de mundos a serem explorados. Quando a gente olha para um céu estrelado, isso tem que ser um espetáculo para a gente. A gente tem que olhar e dizer, isso está dando glórias a Deus. Essas estrelas brilhando estão dando glória a Deus. De fato, é como se elas cantassem. Inclusive, para quem gosta de estudar o universo, cada estrela ela emite um som. Sabiam disso, músicos? E é interessante, eu até vi sobre isso, uma estrela binária, As notas que elas emitem, é questão de segundos assim. Então, para a gente acompanhar as estrelas, a gente vai ter que louvar muito a Deus, Porque enquanto a gente vem aqui, se reúne meia horinha para louvar a Deus, a estrela está a todo segundo, cantando, louvando, existindo para Deus. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, diga glória a Deus. Glória a Deus pela pessoa que Ele é. Glória a Deus pela sua graça. Glória a Deus porque Ele se revela a nós, cada um de nós, ao pequeno, ao fraco,
A humilde de coração ele se revela. Outra coisa, quando olhamos para o nosso planeta, há um transbordar de vida. A fauna, a flora, em nosso planeta há um verdadeiro transbordar da alegria criativa de Deus. Sabe por que vocês gostam de criar coisas? Porque Deus colocou a imagem dele dentro de vocês. É como se Deus tivesse colocado a digital dele assim em você. E dissesse: eu vou criar um ser que vai carregar a minha imagem. Isso quer dizer que a gente tem a responsabilidade, né, de transmitir quem Deus é. E quando você sai por aí para passear, seja numa trilha, numa caminhada, quando você for para a praia, né, olhe para tudo aquilo e diga: isso é um transbordar da alegria criativa de Deus. Essa imensidão é um transbordar da alegria de Deus. Nós não podemos se conformar com esse mundo. Nós não podemos olhar para esse mundo e dizer: é isso mesmo, né? Não. Deus criou um espetáculo para a gente conhecer. E quando eu digo um espetáculo, não é algo como se fosse figurado, não é algo representativo, é uma realidade. Quando você olhar para tudo, diga: que incrível essa realidade que Deus criou. Que coisa bonita Deus criou. E no nosso planeta, né, são tantas formas de vida, tantas flores, tantas árvores, tudo glorificando em torno de Deus, existindo para o seu louvor. Inclusive nós precisamos nos voltar para a glória e para o louvor do Senhor, porque é para isso que nós existimos. Muitas vezes nós nos perguntamos, principalmente nas nossas crises: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual minha missão? Realmente eu estou no caminho certo? E a Bíblia é bem clara a respeito disso. Nós existimos para a glória de Deus. Qual é o alvo final da sua vida? Qual é o alvo final do seu trabalho, do seu corpo, da sua mente, dessa congregação? Qual o alvo final de tudo isso? A glória de Deus. Por isso nós precisamos viver diante da face de Deus, diante dessa revelação de Cristo, para que tudo que nós fizermos, nós tenhamos o anseio de agradar ao Senhor. E ainda, né, diante tudo isso, né, que eu falei, o universo, todas essas coisas, agora que, aqui é o ponto final, né? Diante de Cristo, toda criação é secundária. O universo é secundário, pois toda supremacia é de herança de Cristo. Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Em outras palavras, né? Toda essa existência, o propósito disso é que nós olhemos para a pessoa de Cristo. Olhemos para quem Ele é. Por exemplo, se você olha para as estrelas, por exemplo, sem Cristo, você não vai encontrar propósito para elas. Você vai achar que é tudo obra do acaso, tudo está por aí pelo acaso. E isso vai ser transferido a tudo, né? A pessoas, a animais, a plantas. A gente vai achar que tudo é do acaso. Então nós precisamos usar, claro que eu digo no bom sentido, né? Cristo como a chave que abre as escrituras e que abre a criação. Deixa eu melhorar, né? O argumento é como se fosse os olhos, o óculos, tá entendendo? Tudo que você olhar, você tem que buscar enxergar Cristo naquela revelação, naquela situação.
para que de fato nós possamos ver todo o resplendor da glória do Pai. Amém? E eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé.